Vamos lá, então, meus irmãos. Na última vez, nós falamos sobre a paz, né? A ansiedade e como vencer a ansiedade, que seria É verdade. tendo a paz, né? Quando a gente tem aquela paz, a paz de Deus, então não tem como a ansiedade tomar conta de nós. E agora Verdade. nós vamos falar sobre uma outra virtude do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Esse nominho aí, ó, longanimidade, né? Que está em Gálatas, né, capítulo 5. Eu vou ler aqui o verso 22 e 23. Eu não vou conseguir colocar na tela, que o Bruno trocou aqui de aparelho e precisa configurar novamente. Mas vocês já conhecem, tudo crente aí de mais de 30 anos. Diz assim, ó, o verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos lá, então. O que é longanimidade? Às vezes a gente lê, encontra aí algumas palavras na Bíblia, e a gente lê e passa batido, mas a gente não tem a compreensão exata, correta, do que significa aquela palavra, né? E longanimidade, se for pegar lá pelo aramaico, lá que eles dizem, né? Significa vagaroso em irar-se. Seria essa a tradução. E se levar para o grego, seria o quê? É macrotimia. Olha que negócio. O macro de grande e o timia de sentimento. Seria um sentimento longo. Ou ânimo longo. Longanimidade. Então, a longanimidade é isso. É um sentimento longo. É quando a gente demora, né? Tem bastante tolerância. Demora em punir, mesmo nós temos o direito de punir a pessoa porque fez alguma coisa errada conosco, e nós temos o direito de puni-la, ainda assim a gente não pune. Dá mais uma chance para a pessoa. É paciência. Então, aqui a gente vai tratar a longanimidade como paciência. E antes de começarmos a falar mesmo assim sobre a longanimidade, né, que é a paciência, e o porquê que devemos ter essa virtude, vamos lembrar que quando a gente fez aqui a leitura, né, falando do fruto do Espírito, ele começa em qual virtude? O amor. E o amor não começou por acaso pelo amor, que como a gente já falou, até o Guilherme também já falou sobre o amor. Esse amor que nós temos que ter é um amor sacrificial. E todo cristão, ele tem que ter esse amor. É um amor que a gente tem que manifestar pelo nosso próximo. E esse foi um amor... Só um instantinho. Pronto. E esse amor é um mandamento de Jesus. Lembram em João 13:34, o que Jesus diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, se nós já tivermos esta base do amor, este entendimento que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, todas as demais virtudes do fruto do Espírito, ela vai se manifestar naturalmente em nossa vida. Então,
entendendo o porquê de agir com longanimidade, é o que é? Por causa do amor. E é por causa desse amor, e quando temos este amor, que manifestamos a longanimidade, a paciência. E com isso, nós vamos desenvolvendo essa paciência. Mas tudo, a base é o amor. Porque se não tiver o amor, todas essas outras virtudes não vai fazer sentido. Você vai fazer, por que que eu estou fazendo isso? Não, a base é o amor. Começa ali no amor, aí depois o restante é tudo consequência. E a paciência é uma consequência dela. Então vamos lá, paciência. Paciência hoje, em nossos dias, é fácil ter? Hoje em dia, que tantos afazeres, atividades, preocupações com a família, trabalho, escola, até mesmo com a igreja, ou planos futuros. São muitas as atividades, muitos compromissos, e com isso, com todas essas tarefas, atividades, a gente fica exposto a diversas situações, a diversas situações ali que vai acabar colocando a nossa paciência em prova ali. A gente vai entrar numa aprovação. E para desenvolver a paciência, é inevitável, não tem como a gente desenvolver a nossa paciência ficando só em casa, sem ter um relacionamento com nenhuma outra pessoa. Não, não. A gente, nós teremos que ser submetido a provações para poder desenvolver a paciência. E em Tiago, capítulo 1, lá no verso 2, Tiago diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Lembra que a alegria, a gente não vai ficar sorrindo igual bobo aí porque está passando por provação. Não, não é essa alegria. A alegria, como a gente também já falou aqui, é um estado, não é um estado, um sentimento assim circunstancial, quando você recebe alguma coisa, um presente, ou conseguiu comprar alguma coisa, e naquele momento você ficou feliz. Aí, por conta daquilo, do que aconteceu, você ficou feliz. Não, é diferente. A alegria é uma alegria produzida pelo Espírito Santo em nós, por sabermos que o porvir, o que vai acontecer, já está tudo na mão de Deus, que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, a nossa alegria é saber disso, que a nossa vida aqui é passageira e o melhor está por vir, que é vida eterna com Cristo. Então, o Tiago ele fala isso: tende alegria por passardes por várias provações. Ou seja, se falar de uma maneira simplificada, a gente pode falar o quê? Que o cristão ele é provado para ser aprovado. E é nas provações que o crente ele tem a sua fé fortalecida. E nós temos vários exemplos de vários homens, mulheres também, na Bíblia, que são grandes exemplos de paciência. Posso citar Moisés. Moisés foi um homem paciente. Todos lembram aqui da história de Moisés, não é? Passou o quê? 40 anos com aquele povo, milhões de pessoas. A Bíblia vai dizer ali uns 3 milhões de judeus ou mais. Ficou ali caminhando com Moisés no deserto. Eles viviam debaixo do milagre constante de Deus, Deus ali presente, né? Dando sombra, dando comida, várias manifestações de milagre, e ainda assim o povo resmungava nos ouvidos de Moisés. E Moisés, o quê? Sempre ali, ó, calmo, sereno, tranquilo, paciente, tolerante. Ele foi um grande exemplo, ele é um grande exemplo de longanimidade aí na Bíblia para nós. Davi também,
é um outro homem que teve bastante paciência. Davi, quando ele foi ungido para ser rei, ainda quando Saul era rei, Davi tinha o quê? Aproximadamente uns 12, 15 anos. E ele só foi assumir o reinado mesmo uns 15 anos depois. E nesse inteirinho aí, teve ocasiões que ele poderia ter tirado a vida de Saul, ainda assim ele não fez. Ele teve paciência, ele esperou na promessa de Deus. Jó, quem não conhece a história de Jó? Todo mundo cita Jó, mas ninguém quer passar nem um terço, né, do que ele passou. Perder filho, perder suas propriedades, perder a saúde, amigos, mas ainda assim teve paciência, esperou em Deus. E qual foi o final dele? Todos sabemos, né? Teve tudo em dobro. Vai ter Paulo também, durante seu ministério. Quantas perseguições Paulo não passou? Quantos desafios? Terminando ali seu ministério ainda encarcerado. E ainda assim, mostrando paciente, alegre no Senhor. Esses são apenas alguns exemplos de homens que tiveram bastante paciência, que manifestaram esta virtude do fruto do Espírito. Agora, trazendo para os nossos dias aqui, vamos citar alguns exemplos práticos, aonde a gente pode desenvolver essa longanimidade, essa paciência. Vamos lá. Esperar em uma fila. Diz aí, quem é que gosta de ficar esperando numa fila? Não é? Ao invés de se irritar, de reclamar, de perder a paciência ali, o que devemos fazer? Nós temos que buscar alguma forma, desenvolver alguma forma para que aquela situação não venha tirar a nossa paz. Às vezes acontece de estar numa fila, aí demora, aí daqui a pouco uma pessoa se exalta e começa a falar mais alto, xingando, e isso contagia as pessoas que estão em volta, aí os outros começam a reclamar também. Que não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro também já está xingando, daqui a pouco já quer quebrar as coisas. Misericórdia, isso aqui no metrô é mato, é o que mais acontece lá. Só que o cristão ele é o quê? Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, né? Lembram em Mateus, né? Mateus 5 vai dizer lá que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, se um comportamento agressivo, né, a partir de uma pessoa ali que já está exaltada numa fila, que está demorando bastante, ela contagia as demais, o inverso também é verdade. Se nós ali, nesse momento em que todos estão ali nervosos por conta do atraso, mas se a gente tem uma palavra ali serena, para poder justificar o porquê daquilo e falar, não compensa fazer tal coisa, não compensa gritar, só vai deixar o atendente aí mais nervoso também, que vai deixar o atendimento mais devagar, não, vamos esperar. Se a gente demonstrar essa paciência, manifestar, isso também contagia, vai pegando nos demais. É uma coisa bem simples, mas que às vezes a gente não policia e acaba entrando na pilha dos outros e nem parece que é crente. Daqui a pouco a gente está xingando também. E hoje era o que, umas 5 horas, eu fui ali buscar um pão, aí faltava, só tinha um homem ali na minha frente, aí ele já estava meio nervoso lá, esperando. Aí quando eu olhei, nossa, a menina no maior paciência, na maior tranquilidade lá, catou uns pãozinhos, aí foi cortando devagarzinho para poder colocar no forno, tirou as bandejas.
Nisso, acho que foi uns 5 ou 7 minutos. E o gordinho já bravo, assim, olhando, bufando. Aí ela terminou. E o senhor é mesmo? O que que o senhor vai querer? Esse homem já bravo. Não sei o quê, de frios e não sei mais o quê. Nossa, aí na hora eu já lembrei do texto aqui, né? Que já havia elaborado. Falei, misericórdia. É, as coisas acontecem naturalmente, já. Às vezes é uma rotina na vida da pessoa que ela nem percebe. E para nós cristãos, isso não pode ser rotina. Graças a Deus que ele vem ao nosso encontro aqui e nos corrige, nos admoesta aqui, ó, falando que a impaciência é um pecado. Então, vamos desenvolver esta virtude que é a paciência. Vamos lá, outra situação aqui, para todos nós aqui ficar cascudo. Lidar com pessoas difíceis. Esta aqui é a melhor maneira que tem para a gente poder estar desenvolvendo a paciência, hein? É fácil? Não é fácil não, hein? Tem alguém na igreja que tira a paciência de vocês? Algum irmão que tira a paciência? E só de chegar assim, de ver aquele belo rosto, aquele belo sorriso vindo na sua direção, você já fica meio com o pezinho assim para trás, fala, ô Senhor, manifesta em mim a longanimidade, Pai. Guarda meu coração, minha mente. Meus irmãos, vamos ter que desenvolver a longanimidade para lidar com esses irmãos. Às vezes, às vezes, a psicologia aí moderna vai dizer que muitas das vezes o que a gente repudia na outra pessoa, que a gente fica apontando o dedo, é justamente o pecado que está em nós, mas como a gente não quer criticar nós mesmos, a gente acaba descontando naquela pessoa. Então, esse irmão, ele é um pecador tanto quanto nós. Então, a gente tem que desenvolver a paciência e o perdão. Não vamos ficar crucificando o irmão só porque ele é chato, tudo. Vamos orar por ele. Vamos orar, não vamos ficar falando mal pelas costas, nada. Vamos orar. Porque, ó, deixa eu ver aqui, tem um versinho que eu até deixei aqui, ó. O longânimo está em Provérbios 14:29. O longânimo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que isso aqui quer dizer? Pessoas de pavio curto. Às vezes meu irmão fala qualquer coisa meio ali atravessada com você, não tem por que a gente querer responder da mesma forma ou pior ainda. Então, vamos ter esse entendimento. Vamos tentar controlar nossa língua, vamos ser longânimos. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque as irmãs precisam participar da SAP, né? Vamos outra aqui, ó. Suportar críticas. E aí? Aqui mesmo, nesse capítulo, né, que nós lemos de Gálatas, no verso 15, vai dizer o quê? Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. O que esse versículo quer dizer? Ele alerta para o perigo das críticas destrutivas. Ele alerta que nós devemos estar sempre ali, ó, buscando pela harmonia, pelo amor ao próximo. Mesmo que alguém te criticou, te julgou, vamos orar por essa pessoa. E é desse jeito, não tem para onde correr, não. Ser crente é ser parecido com Cristo, e se Cristo fez isso, também teremos que fazer. Uma outra situação, esperar por resultados. Isso aqui também pega muito, hein? A ansiedade e tudo mais, como já foi falado, vamos confiar, vamos descansar em Deus. E só para reforçar ainda mais sobre a importância, né, da paciência na nossa vida, eu vou ler uma passagem aqui, ó, que está em Tiago, no capítulo 5, do verso 7 ao 11. Vai dizer assim:
Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna e misericórdia e compassivo. Então, meus irmãos, como cultivar a longanimidade? Oração. Peça a Deus para ajudá-la a ser mais paciente, tolerante. O estudo da Bíblia, leia, medite, faça devocionais todos os dias. Pratique a paciência. Como? Tenta ser paciente nas situações difíceis. Vocês já sabem o que tira a paciência de vocês. Eu tenho que exercitar minha paciência, muitas das vezes, no trânsito. Tem momentos que eu sou tranquilo, mas se eu estou meio atrasado para alguma coisa, eu já percebo que eu não fico muito paciente. Então, eu já tenho que me policiar em relação a isso. Cada um de nós sabemos aquilo que tira, né, a nossa paz, a nossa paciência. Então, devemos colocar em prática, devemos ficar atento e mudar, não ficar acostumado. Isso aí não pode ser pecadinho de estimação, não, é pecado. Pecadinho ou pecadão, na presença de Deus, é a mesma coisa. O que mais? Vamos ter empatia, vamos procurar entender o ponto de vista do outro, ser mais compreensivo. Não vamos ser individualistas achando que só nós estamos certos. E com isso, nós teremos o quê? Uma redução da nossa ansiedade, do estresse. Isso melhora até a nossa saúde física. Vai melhorar o nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo. Sem dizer, é claro, o nosso crescimento espiritual. Então, para concluir, a longanimidade é o quê? É uma virtude que todo cristão deve cultivar. E ela é o que? É o resultado, assim como de todas as virtudes que tem o fruto do Espírito, ela é resultado do fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vai desenvolver a paciência, a longanimidade em nós. E vamos ter como exemplo maior o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta pequena porção da tua palavra, Pai, o qual foi lida, o qual foi explanada aqui, ó Deus, esse momento de reflexão. Pai, que este momento, que estas palavras que foram ditas, ó Deus, que possamos colocar em prática, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Somos fracos, somos pecadores, somos errantes, Senhor. Somos maus de natureza. Se o Senhor não atuar em nós, ó Deus, de nada vai sair de bom aqui, Pai. Reconheço, Senhor, reconheço quanto sou fraco, quanto sou errante, o quanto sou egoísta, Senhor Deus, mas o teu Espírito, Senhor, o teu poder, ele transforma, Senhor. Então, enche, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, do teu poder, do teu Espírito Santo, para que possamos manifestar essa longanimidade que provém de ti, ó Pai, para que tenhamos paciência, a começar o marido com a esposa, o pai para com o filho, e depois manifestarmos para fora, Senhor, mas que o nosso lar comece a manifestar ser um lar cristão, onde possamos manifestar todas as virtudes
do fruto do Espírito, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser mais crente cada vez mais, não só da boca para fora, ó Deus, mas em atitudes, em obras, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos uma boa noite de sono também, de descanso. Ser conosco, ó Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus Glória a abençoe, Deus. boa noite. Até. Boa noite, irmão. Da paz. Fica Boa com Deus. noite. Boa Amém. reunião aí com as varoas agora na SAF. Amém.